Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E vamos pedindo com carinho que a nossa mentora envolva a Cris, que fará a palestra desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde. Sempre é uma emoção quando eu venho aqui, nossa casa. Toda vez que eu entro na casa de Joana, que é a nossa casa, eu sinto meu coração É isso que eu sinto. Quando eu aceitei o convite para vir hoje, isso já tem mais de um ano,
Hoje é aniversário da minha filha mais velha. Ela completa 25 anos. E aí ela disse assim, poxa mãe, você vai fazer palestra na Joana no dia do meu aniversário? Eu falei, é lógico. Se tem um jeito que eu posso agradecer de você ter se tornado a mulher que você é todo o período que a gente passou naquela casa desde a sua evangelização. Toda semente que foi plantada todo sábado nessa casa está lá. Então, quando a Mari falou, vai começar uma nova turma, agora, dia 5 de fevereiro, agarrem essa oportunidade. Os nossos filhos são nossos bens preciosos, no sentido do quanto a gente se capacitou nessa função de pai e mãe. E cumprimos essa missão de entregar esses espíritos ao final da jornada melhores do que quando a gente recebeu. E ter essa parceria do bem viver, como a Mari falou, da reforma íntima. Eu dizia assim para ela, Bia, hoje ela é a doutora Beatriz, já está formada, advogada. Eu falo para ela, meu Deus, eu olhar para ela e dizer, doutora Beatriz. E quando eu trazia aqui ela na Joana, ela dizia, lógico, como a todo pré-adolescente, que não queria vir. E aí nós tínhamos uma negociação. Primeiro você vai rezar, depois você vai pecar. Assim você fica em equilíbrio. Se você não for na evangelização de manhã, não tem R$10 para sair à tarde. Simples assim, ela veio por muito amor. Mas naquele momento eram as nossas regras, nossa casa, e era dessa maneira. Mas eu acreditava e continuo acreditando, porque tem a outra que fará 12 anos, e está na evangelização desde 1 ano e 8 meses. É uma versão mais atualizada, tanto de questionamento, como de posicionamento. Falava, filha, a única chance que nós temos, na hora que o mundo se apresentar para você, porque eu não estarei lá, e ter uma dúvida dentro do seu coração, de você ceder a tudo que vai ter, né, apresentado, e na sua convicção ter condições de dizer não, é o que a gente está fazendo agora, a semente. E eu realmente acredito, porque às vezes a gente traz os filhos pequenos e fala, será? Hoje é aniversário dela. E eu venho aqui nessa casa agradecer profundamente a muitas e muitas pessoas que me acolheram a minha família e me ajudaram a ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor e constituir um lar. Na maioria do tempo, de amor, de respeito, de harmonia. Então acreditem nesse caminho. Acreditem no nosso potencial de educar os filhos, de sermos boas pessoas no mundo. E o nosso tema tem tudo a ver com o que a gente já está conversando, que para mim é um personagem que me representa. É Paulo na estrada de Damasco. E eu posso dizer por mim, um dia eu fui Saula. Eu falo que eu era Saula de Tarso. Porque só quando eu fui entendendo essa trajetória espiritual do nosso crescimento, é que a gente começa a perceber o quão melhor nós podemos ser quando a gente ainda não sabe que vai ser. Que ele usa o termo da semente. Vocês já leram a história de Paulo de Tarso? É belíssima. É uma vitória enorme sobre si mesmo, mas pelo olhar do outro, que traz essa amorosidade. Porque muitas vezes a gente diz que não serve para nada, que não vai ter perdão, que o que eu fiz, só daqui 10 vidas para eu melhorar. E muitas vezes a gente carrega coisas dentro do nosso coração que a gente não fala para o outro. Mas a gente se sente muito culpado. E dentro dessa história, o que Jesus faz? Olha para ele em semente.
Quantas vezes eu não vim aqui dizendo, não vou dar conta de cuidar, eu não sei o que fazer. E a minha mãe, porque assim, cada turma tem uma mãe de turma, que na verdade é a dirigente. A minha é a mãe Cidinha. Vivia levando puxão de orelha dela, que ela falou assim, minha filha, calma, calma. Ela via em mim o que eu, no meu desespero, não via. Essa história fala sobre isso. Saulo, ele tinha toda a firmeza daquilo, toda a convicção daquilo que ele estava fazendo. Que num primeiro momento, o que era? Acabar com tudo que era cristão. Falou de nome de Jesus, ele falou, vou matar. Era um posicionamento que ele tinha. Ele acreditava que aquilo era o melhor. Então, quando ele vai na estrada de Damasco, qual é a finalidade dele? Vamos acabar com o mestre, não é isso? Aí a gente acaba com tudo isso aqui e fica bom. E o que acontece com ele? O momento de redenção, que fala, né, que o sol, que a luz o cegou. Se nós trouxermos isso no entendimento de que qualquer consciência, clareza, verdade que a gente acesse, isso cega os nossos olhos para aquilo que estávamos fazendo e passamos a ver outras coisas. Que muitas vezes a gente não usa um termo tão assim, acolhedor. A gente fala, meu Deus, como eu fui burra. Eu estava cega. Alguém me disse alguma coisa, ou eu vivi alguma coisa, que eu olho e falo... Ah! Aí, se abre. E a gente passa a ver uma luz, um entendimento, uma clareza de alguma coisa que a gente não via. Assim ele foi tocado. E o que ele diz? Ficou ali 3 dias cego. Quantas vezes a gente não fica de frente a uma verdade que a gente fica de cama, melancólica, e a cabeça fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou... Porque às vezes a gente está ali no sofrimento por um equívoco, de algo que a gente achou que viu, mas não viu. De achou que falou, mas não falou. E aí quando aquilo se revela, há uma introspecção para burilar aquilo, para sentir tudo aquilo. Com ele não foi diferente. Porque tudo que a gente aprende dentro da doutrina, dentro do evangelho, é a nossa história. É a nossa história. É como se ele estivesse aqui contando a história dele e a gente se identificando com um ponto, às vezes mais nesse, menos naquele, mas é a nossa história também, é a nossa peregrinação. Quantas vezes na nossa vida nós não tivemos momentos difíceis e Deus não me ama, briga com Deus, briga com Jesus. A hora que aquilo se acalma, a gente passa a ver novamente. Né? Ele fala daquele choro, das lágrimas que o fazem enxergar, que lavam a alma. Quem de nós nunca viveu isso? Uma coisa que foi desmascarada, que mudou por completo. E muitas vezes, não sabendo lidar com aquela nova verdade, a gente se recolheu. Tomou o tempo para poder prosseguir. Quando ele toma esse tempo e prossegue, o que ele faz? Ele passa a ser Paulo, que já era existente, a semente latente. Estava lá. Né? Como quando a gente põe na terrinha. As crianças fazem isso com a sementinha de feijão. A escolinha sempre mostra essa técnica. Ó, tem uma sementinha, parece que não vai dar nada, parece que é o tudo. O tudo é aquela semente que a gente vai cozinhar lá e comer na panela. Mas desse tudo contido nela, ela se torna semente, e da semente ela mostra o todo de novo. Isso é lindo, é o ciclo da vida. Né? Não termina. Então, para Paulo, nessa história, ele viveu uma peregrinação de 30 anos. Nós vivemos até hoje, porque isso não acaba. As pessoas que ele encontrou naquele caminho são as pessoas que nós encontramos agora e que vamos continuar a encontrar em papéis diferentes, em situações diferentes, mas sempre visando o nosso crescimento. Então, quando ele se depara com essa verdade, ele é acometido de um arrependimento profundo. Sem o arrependimento, não é possível a gente mudar. Porque eu posso fazer uma mudança da boca para fora por uma conveniência, porque eu sei que naquele momento é o melhor a ceder. Não significa que é verdadeiro,
de íntimo, de dentro, ele teve um arrependimento. Quando é como, né? Fico imaginando um filme que vai passando. Ele fala, meu Deus, e agora? E agora? O que Deus, né? Jesus ali dentro daquele olhar, daquela luz, olha para ele com bons olhos, com amor, e vê nele o potencial de uma semente que estava lá, sempre esteve. Mas que ele não via, e ele empresta o olhar dele para dizer, você é Paulo. Como assim? E eu vim pensando sobre isso. Quando nós recebemos os nossos filhos, os nossos entes queridos, a gente se pergunta, como assim? Como eu vou dar conta? Às vezes de um filho que requer uma atenção especial, às vezes um filho que tem um comportamento que nos faz debruçar para poder lidar com ele, um desafio de crescimento para cuidar. Jamais iriam vir essas pessoas aos nossos cuidados para tudo, na nossa empresa, as pessoas que a gente conecta, se nós não dessemos conta. Só que muitas vezes a gente não para ouvir o nosso coração, o silêncio da nossa intimidade, para observar quais as potencialidades que eu tenho para lidar com isso. Porque o que nós aprendemos? Tudo acontece mediante aquilo que nós damos conta. Então, o tempo todo se fala aqui de calma. Calma. Existe um processo, confia nessa verdade. E ainda temos a Abigail, uma personagem importante, né? Usado um termo de noiva espiritual, uma mentora que vai trazendo para ele com amorosidade o quão maravilhoso ele há de se tornar. E nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso, às vezes, com um amigo que está num momento que não está enxergando nada de bom nele. E nós vamos dizer, mas espera aí. Lembra que você conseguiu isso, você chegou até aqui por isso? A gente devolve um olhar, empresta naquele momento um olhar que traz interesse àquela pessoa, para que ela recupere e siga. Os medos que os filhos têm, as angústias que eles nos trazem, a gente vai lá e fala, você dá conta? Vai lá, você consegue. Porque se não fosse assim, você não estaria naquele caminho. Você não estaria frente àquelas dificuldades. Pode confiar que você dá conta. É uma primeira grande lição que essa história traz. Confia. Essa filha, a que faz aniversário hoje, a Bia, só conseguiu passar na OAB na 4ª vez. Precisava de 40 pontos, ela só tirava 39. Quem tira 39 tira 40. Ai, não vou conseguir. Não era uma questão de inteligência do que tinha estudado, era uma questão de confiar de que podia dar um passo, porque ela estaria assumindo um outro nível de responsabilidade na vida. E, de alguma maneira, ela adiou. Porque de posse de uma grande ferramenta, de uma verdade, eu preciso fazer algo com isso. Ela tem um papel a desenvolver no mundo, que não é o meu. Essa aqui é a história dela. E nós entregamos o que? Esse olhar. Poxa, mas se você estudou tudo isso, 39, está na cara do gol, capricha que vai. Você vai. Até que a pessoa acredite nela e fala, dessa vez, mãe, chega. Ela determinou. Mas ela levou mais de um ano para se sentir pronta a dar um passo. E está tudo bem. Eu não sei o quão responsável deve ser esse título, mas eu entendo para muitas pessoas que eu conheço que pesa. É como se fosse um justiceiro aqui entre nós. Foi dado muito. E a gente aprende que vai ser cobrado no equivalente. Então, é a história dela. Mas também tem o tempo. Aqui foi a mesma coisa. Qual era o convite? Confia. Confia que vai dar tudo bom aí, Paulo. Você não sabe ainda, mas você vai ser um fenômeno nessa história. Toda essa turma aí que você levou para o teu lado,
para ser contra, você vai trazer essa turma e muito mais agora, com a sua força, a favor. Mas ele não sabia, não acreditava. Aí veio um outro convite. Confia que vai dar certo, mas trabalha. Não há milagres. Em nenhum momento se fala desse milagre. Se fala de um convite. Eu trouxe aqui de maneira bem amorosa. Mas muitas vezes no sábado, eu pegava pelo braço. Se é certo ou se é errado, eu não vou saber te responder isso agora. Mas na minha insegurança de mãe, de um caminho que me foi apresentado, eu acreditei. Mas houve um trabalho. Qual foi o principal trabalho? Não era trazê-la. Era a reforma íntima que era exigida de mim e do pai, como exemplo, dentro de casa. O que você fala tem que ser o que você faz. Então, quanto isso é exigido de nós dentro das escolas? Dos grupos, que tem aqui o grupo de pai. Torne-se melhor. A sua presença fale isso de você. Então, é um convite árduo. Porque há de se renunciar muitas coisas para seguir esse caminho do bem viver, dessa compreensão maior de tratar o outro com amor, com respeito. O texto todo vai dizer assim, se ainda não é o melhor, é porque está no processo. Nós não vivemos num mundo de anjos, é um mundo de humanos. Na dualidade do ser. Ora, temos muita esperança, ora os desafios vêm. Ora, a gente confia que vai dar tudo certo, é isso aí. Daqui a pouco sai uma vírgula fora, é só uma vírgula, não é a frase inteira. Ah, pronto. Acho que não vai dar certo, me precipitei, não devia fazer isso. Não, melhor parar tudo. Não, mas só uma vírgula, calma. Quanto que a gente se esforça, porque tudo não é mérito do esforço, ele vai dizer aqui, nenhuma semente vai dar o fruto que pode dar, se não tiver as mãos que cuidam. Alguém precisa afofar a terra, pôr semente, arrancar os matinhos, cuidar daquilo, pôr água. Alguém tem que fazer isso. E aí algumas pessoas dizem assim, não, mas eu cuido. E aí um dia eu perguntei para uma mãe, mas você cuida colocando água na plantinha com água fervendo? Porque se toda hora eu olho para o outro, mas eu acho que você é isso, eu acho que você... Não, você também, então eu estou cuidando de que jeito? Água fervendo, né? Há de se ter o bom senso. Não, porque às vezes a gente precisa dar um chacoalhão, mais do que a vida dá. Não, que é para a pessoa acordar. Tem alguém que fica dormindo a vida inteira até Lázaro, vai, levanta. Lembra dessa outra passagem? Levanta tu que dorme, você está distraído, pode vir, Lázaro, sai dessa caverna, vem para cá também. Você acha que alguém vai passar essa vida sem ser convidado ao crescimento? Então não seria a lei da reencarnação. Não seria uma lei divina. Não é naquilo que nós aprendemos. Mas tem tempo diferente. Algumas vezes as pessoas funcionam no desafio, no sentido de cutucar para chamar? Sim. Mas muitas vezes, na fragilidade que nos encontramos, esse desafio faz com que a gente verdadeiramente desista. Tem um time. Passarinho com asa quebrada não voa. Não adianta empurrar ela e falar, mas é da sua natureza. Primeiro a gente ajuda a consertar a asinha. Lembra? A asa da sabedoria e do amor. Aí você vai. Então, cautela. Nisso que muitas pessoas falam, eu provoco mesmo, porque aí a pessoa ela faz um movimento. Às vezes o movimento é travar de vez, porque se já está difícil e você me exige algo que agora eu, enquanto semente, não acredito que posso dar, eu paraliso. Às vezes não é chutando, né, como o pessoal fala. Às vezes é pegando na mão. Nem que seja só para levantar. Sabe? Quando a gente está com dor na lombar, a gente é capaz de ficar em pé, mas às vezes na lombar, se alguém não põe o braço para a gente dar aquele tranquinho, a gente não levanta. Mas a gente sabe andar. Mas é só para dar uma levantada. É coisa pouca, mas é o muito e o suficiente para continuar caminhando. Era desse olhar.
que Paulo foi cada vez mais alimentado. De amorosidade, de confiança, mas convidando. Vamos lá agora. Vamos fazer, dentro desse arrependimento, se você ficar só nele, você vai minguar, não vai acontecer nada, vai ficar se lamentando a vida inteira e não vai mudar nada. Arrependeu, teve um momento dele. Agora, age. Porque as suas ações, as atitudes é que vão mudar tudo. Mas tem um momento primeiro do burilar. Então, ele começa na esperança de fazer diferente. Ele confia, ele trabalha e ele tem uma espera mais ativa. Porque tem coisas que dependem de nós e tem coisas que obedecem algo maior. Que por mais que eu faça, vai até um ponto. Esse outro ponto é algo divino. Tem tudo, tem uma ordem maior que muitas vezes a gente não compreende. E um outro ponto importantíssimo. Quando ele tem essa espera ativa, né, de trabalhar, e era um trabalho incansável, porque a quantidade de coisa que ele pensava que precisava fazer para equacionar aquela balança de tudo que ele tinha feito de ruim, não dava folga para ele. Que ele pensava, até o meu último dia, até o último suspiro, não vai ser o suficiente para eu ajeitar o que eu fiz. Qual é a próxima lição que traz o texto? Perdoa, Paulo. Porque senão você vai ficar agarrado nisso. Nunca vou conseguir. Tudo que eu fizer é pouco, insuficiente. Jamais você vai conseguir olhar para você com mérito de tudo que você fez. Porque o teu olhar de perceber tudo que era e que agora não é mais, já é algo valoroso. A partir desse ponto, tudo que você fizer de agora para sempre vai ser no caminho do amor, da luz, da redenção, da amorosidade. Então, não é um período de 30 anos. É sempre. Agora você entendeu. Mas perdoe-se. Perdoe o que você fez. Perdoe a si mesmo, porque naquele momento você não via o que eu já vejo em você. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes nós somos convidados a assumir um cargo dentro de uma empresa e a gente fala, eu? Gente, como assim? Ai, meu Deus, não vai... A pessoa já ficou te observando, já teve uma reunião aqui, já teve um outro negócio lá, o colega já comentou. Né? Eu brinco que são os olheiros de plantão dentro da empresa, para tudo que a gente faz de bom e o que não faz de bom. Quando o convite vem, o convite ele não cai assim, ó. Já é de um tempo que às vezes a gente nem percebia. Sabe aquilo que as pessoas falam assim, nossa, mas você está diferente. Mas já tem mais de um ano que a gente está aqui na reeducação alimentar, nos bons hábitos. Aí uma hora o outro percebe, mas não foi agora que começou, porque agora que já é um resultado. O olhar era antes de vir à tona para ele mesmo. Então perdoe se você ainda não sabia o que você sabe agora. E isso não vai colaborar para o seu adiantamento moral, para o seu crescimento. E tudo isso eram com frases de amor. Então, quantas coisas na nossa vida, hoje, se a gente olhar como Paulo de Tarso, vamos dizer que a gente passou essa linha de que a vida é assim mesmo, olho por olho, dente por dente, passamos isso. E que hoje a gente já tem um olhar de reciprocidade, amorosidade, respeito ao semelhante, mas que a gente pode dizer assim, eu me envergonho de coisas que eu fiz, sei lá, na minha juventude. Então tem um ponto Saulo de Tarso aqui, de revolta, né, de perseguição, às vezes perseguição até com os nossos próprios pais, de coisas que diziam que a gente não acatava e que a gente, né, se opunha contra aquilo. E agora a gente olha e fala, meu Deus, como minha mãe foi, olha, campeã, hein? Aguentou tudo isso. E aí você olha de um outro jeito, tocada. Eu só consigo olhar para isso porque eu me tornei isso. Porque se eu continuasse nessa mesma energia, nessa mesma ressonância, talvez agora, nessa idade, eu ainda estivesse respondendo mal criada para minha mãe. Eu não teria visto uma diferença
eu só consigo perceber que algo não era bom quando eu estou num outro nível de entendimento para entender que agora é melhor. É crescimento. Então, enquanto Paulos aqui nessa metáfora, né? Nós Paulos da nossa vida. O que enquanto Saulo nós fizemos, quando não tínhamos a clareza de agora, e que a gente ainda não se perdoou, de que ainda a gente depõe contra a gente mesmo, apesar de fazer tudo o que faz, não acredita que merece viver uma vida digna, feliz, próspera, abundante. Porque dentro da nossa alma, dentro de nós, a gente ainda fica pensando, mas você está falando isso porque você não sabe. Não sabe o que eu, enquanto Saula, fiz, mas que eu, enquanto Paula, já não faço mais. Qual é o nível de amorosidade que a gente tem com a gente? Com a gente mesmo, sem precisar ninguém pôr o dedo na nossa cara. De coisas que a gente fazia e que não faz mais. De coisas que eram tão difíceis para nós e que hoje, mesmo que não seja uma amorosidade, pelo menos já é um respeito, uma tolerância para que não haja nenhuma briga mais. Quantas coisas a gente já fez diferente? Em qualquer coisa que nós, pense, né? Cada um que está passando na cabecinha de cada um aqui. Quantas vezes deixamos de estar numa reunião familiar porque não tolerava a presença de um, a presença de outro? Hoje a gente já convive, mesmo que eu não tenha ela no âmbito da amizade e conte sobre a minha vida, mas eu já posso ficar no mesmo ambiente com respeito. Não vai acontecer nada porque eu agora respeito a sua presença. Isso é um avanço. É um avanço. Então, quantas coisas nós já avançamos? Vai ter sempre algo para melhorar. Mas quanta coisa a gente já avançou que tirava o nosso sono, ou doía o nosso estômago há tempos atrás, e que agora a gente já apaziguou isso dentro e que, tá tudo bem. Tem coisa que é assim, tem coisa que tem o seu tempo. Talvez ele não saiba, mas uma hora isso não vai mais fazer sentido, porque todo mundo é um nível de semente. Uma árvore frondosa, ela cresce com o tempo. Então, tem uma outra passagem que ele diz, como é que ele vai nos educando? Com o tempo. Porque quanto mais essa semente floresce, com o tempo, ela observa as coisas que escolhia quando menor. É o crescimento espiritual. É a nossa trajetória. Nessa vida, nós estamos nessa peregrinação na idade que temos agora. Mas já estamos desde o tempo que Jesus trouxe a Boa Nova, no caminho de Damasco. Se participamos de tantas guerras hoje nós fazemos corrente de oração para emanar paz. Isso é um avanço. Quanto nós crescemos. Quanto nós já somos uma fração, uma porção desse Paulo. E ainda insistimos em mostrar a nossa face Saulo. Por medo de ser melhor, de mostrar a nossa fragilidade e de deixar que o outro perceba o nosso mundo íntimo, que tem um pouco de Saulo, porque ainda estamos na evolução, mas já tem um tanto outro de Paulo. A gente não precisa ser sempre assim. A gente já pode ser um pouco Paulo. Mais generoso, mais amoroso, mais aguerrido, no propósito do amor. Eu agradeço imensamente de estar aqui hoje. Imensamente de compartilhar. Quando eu pensei na estrada de Damasco e fiz esse olhar para minha estrada chegando nessa casa. E quanto isso é grande, quanto é uma luz, quanto toca verdadeiramente. Confia, trabalha, espera, sabendo que a semente que você plantou é a que vai germinar. Se é o bem, confia, não tem como ser outra coisa. E perdoa. E ama. Ama. Principalmente a si mesmo. Em tudo aquilo que a gente já avançou, nas nossas vitórias. Dê parabéns pra gente. Gratidão. Até o próximo mês.
excelente 2020 para todos nós, com paz, amor, fraternidade, união e um olhar amoroso para cada ser humano que cruzar o nosso caminho nesse mundo. E para aquele que a gente não cruzar pessoalmente, as nossas vibrações de um mundo melhor para todos. Essa é a nossa casa, o planeta Terra. Beijo, até a próxima. Ai, não quero ir embora. Então vamos fechando os nossos olhos novamente e vamos unir ao centro deste salão todas essas boas vibrações de paz, de amor, de esperança, de tolerância, de harmonia. E encaminhamos essas vibrações de amor ao plano espiritual. Entregamos aos mentores de luz. E pedimos à espiritualidade que encaminhe estas vibrações a todos os necessitados do corpo, da alma, a todos os doentes que estejam passando por dificuldades físicas e emocionais, a todos os irmãos sofredores que ainda estão no planeta Terra. Pedimos, Pai, que essas vibrações caiam como gotas crísticas de luz sobre todas as pessoas que amamos, os nossos familiares, os nossos entes queridos. E também que seja derramado estas gotas crísticas sobre as pessoas que ainda precisamos aprender a amar, os nossos desafetos, que possamos chegar àquilo que Jesus nos pediu, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E conscientes e tranquilos de que o plano espiritual irá cuidar desses irmãos queridos, pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Que tenhamos sabedoria, tolerância, paz, inspiração e uma ligação com o plano superior, para que possamos agir, pensar e falar sempre no bem, sempre no amor, seguindo os passos que Jesus ensinou para nós e que Deus espera de nós. Que todos possam voltar para os seus lares, levando essa boa energia, e que tenham um final de semana de muita paz, tranquilidade, e um ano inteiro de muita evolução e muitos progressos espirituais. Que assim seja, graças a Deus.